child of the day. Olá, essa é uma leitura do Grupo Informal da Ciência Cristã de Salvador, na Bahia, Brasil, por intermédio de um serviço virtual. O tema para hoje é: nosso primeiro dever é com o princípio divino. Vamos ao primeiro hino. O primeiro hino é o hino 216. Eu lerei a segunda estrofe. Ó, busca a Deus com humildade e em silenciosa devoção, pois Deus te guia com bondade e seu querer é proteção. Confia em Deus e em seu saber, e o bem terás no teu viver. Vamos ouvir então. Oh, quem em Deus tem confiança e não se alarma com temor na divina misericórdia encontra abrigo protetor. De Deus a lei compreenderás, na areia não construirás. Oh, busca a Deus com humildade e em silenciosa devoção, pois Deus te guia com bondade e seu querer é proteção. Confia em Deus e em seu saber, e o bem terás no teu viver. Vamos então iniciar a leitura do Pastor da Ciência Cristã, que são os dois livros, a Bíblia Sagrada e o livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, os quais foram ordenados por Mary Bequered como o único pastor da ciência cristã, dual e impessoal. Lembrando que o tema da leitura, da inspiração da leitura para hoje foi: nosso primeiro dever é com o princípio divino. Leio de Deuteronômio. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Face a face falou o Senhor conosco no monte no meio do fogo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ainda de Deuteronômio. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e o ouviremos, e o cumpriremos. Cuidareis em fazerdes
como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ainda de Deuteronômio. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam, e cumprem os seus mandamentos. Será, pois, que se, ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas. Leio de 1 Reis. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Do Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lucas convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Da Epístola de Paulo aos Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Posso ler agora os trechos correlativos do livro-texto da Ciência Cristã, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria de Mary Baker Eddy, a descobridora e fundadora da ciência cristã. Amas o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento? Este mandamento encerra muito, até mesmo a renúncia a toda a sensação, afeto e adoração meramente materiais. Esse é o Eldorado do cristianismo. Abrange a ciência da vida e reconhece somente o controle divino do espírito, no qual a alma nos governa, e onde o senso material e a vontade humana não têm lugar. Deus é o que as Escrituras declaram que Ele é: a vida, a verdade, o amor. O Espírito é o princípio divino, e o princípio divino é o amor, e o amor é a mente, e a mente não é tanto boa quanto má, porque Deus é a mente.
Por isso, em realidade, há uma mente só, porque só existe um Deus. O 7º capítulo do Evangelho de Lucas relata que Jesus foi uma vez o convidado de honra de certo fariseu que, embora se chamasse Simão, era bem diferente de Simão, o discípulo. Enquanto estavam à mesa, ocorreu um incidente fora do comum, como que para interromper a cena de festividade oriental. Uma estranha entrou. Sem levar em conta o fato de que, especialmente sobre as regras severas da lei rabínica, esse lugar e essa sociedade lhe eram proibidos, tão decididamente como se ela fosse uma pária hindu, invadindo a casa de um brahmane de alta casta, essa mulher, Maria Madalena, como passou a ser chamada, se aproximou de Jesus. Segundo o costume daquela época, ele estava reclinado sobre um divã, com a cabeça voltada para a mesa e os pés descalços em direção contrária. Por isso, foi fácil para a mulher da cidade de Magdala se aproximar por trás do divã e alcançar-lhe os pés. Trazia um frasco de alabastro que continha um óleo aromático de alto preço, talvez óleo de sândalo, de uso tão comum no Oriente. Abrindo o frasco lacrado, ela perfumou os pés de Jesus com o óleo e os enxugou com os seus compridos cabelos, que lhe caíam soltos sobre os ombros, como era costume entre as mulheres de sua classe. Acaso Jesus tratou a mulher com desprezo? Repeliu ele sua adoração? Não, ele a tratou com compaixão. Mas isso não foi tudo. Sabendo o que diziam no coração aqueles que o rodeavam, especialmente o anfitrião, todos eles perguntando-se como esse convidado eminente, sendo profeta, não havia imediatamente detectado a condição imoral da mulher e não a havia mandado embora. Sabendo isso, Jesus os repreendeu com uma curta história ou parábola. Ele descreveu 2 devedores. Um de uma quantia grande e o outro de uma quantia menor, os quais foram dispensados de suas dívidas pelo credor. Qual deles, portanto, o amará mais? Foi a pergunta do mestre a Simão, o fariseu. E Simão respondeu: aquele a quem mais perdoou. Jesus aprovou a resposta e, com isso, deu a todos um claro e instrutivo exemplo, seguido daquela notável declaração dirigida à mulher: perdoados são os teus pecados. A falta de justiça uniforme é um mal gritante causado pelo amor ao ego e pela desumanidade do homem. Nossos antepassados praticavam a fé da maneira ensinada pelo apóstolo Tiago, quando este disse: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O espírito acabará por tomar posse daquilo que lhe pertence, tudo o que em realidade existe, e as vozes do senso físico serão para sempre reduzidas a silêncio. Se somos cristãos em todas as questões morais, mas estamos no escuro quanto à imunidade física que o cristianismo inclui, então precisamos ter mais fé em Deus a esse respeito e estar mais atentos às suas promessas. Deus modela todas as coisas segundo sua própria semelhança. A vida se reflete na existência, a verdade na veracidade e Deus no bem, os quais transmitem sua própria paz e permanência.
O amor, perfumado pelo desprendimento do ego, inunda tudo de beleza e de luz. A relva debaixo de nossos pés silenciosamente exclama: os mansos herdarão a terra. A modesta florzinha rasteira faz subir ao céu o seu doce aroma. O grande rochedo oferece sombra e abrigo. A luz do sol cintila da cúpula da igreja, lampeja na cela da prisão, penetra no quarto do doente, dá esplendor à flor, embeleza a paisagem, abençoa a terra. O homem feito à semelhança de Deus possui e reflete o domínio de Deus sobre toda a terra. O homem e a mulher, coexistentes e eternos com Deus, refletem para sempre, em qualidade glorificada, o infinito Pai, Mãe, Deus. Pergunta: tem os cientistas cristãos algum dogma religioso? Resposta: não, se com esse termo se quer dizer crenças doutrinárias. O que segue é uma breve relação dos pontos teológicos importantes, ou seja, dos fundamentos da ciência cristã. 1. Como adeptos da verdade, tomamos a palavra inspirada da Bíblia como nosso guia suficiente para a vida eterna. 2. Reconhecemos e adoramos o Deus único, supremo e infinito. Reconhecemos seu Filho, o Cristo único, o Espírito Santo, ou seja, o Consolador, o Confortador divino, e o homem como imagem e semelhança de Deus. 6. E solenemente prometemos ser vigilantes e orar para ver em nós aquela mente que havia também em Cristo Jesus. Fazer aos outros o que desejamos que eles nos façam e ser misericordiosos, justos e puros. Pergunta: quais são as exigências da ciência da alma? Resposta: a primeira exigência desta ciência é: não terás outros deuses diante de mim. Esse mim é o Espírito. Por isso, esse mandamento significa: não terás nenhuma inteligência, nenhuma vida, nenhuma substância, nenhuma verdade, nenhum amor que não sejam espirituais. A segunda é semelhante à primeira: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3. O primeiro mandamento é meu texto favorito. Ele demonstra a ciência cristã. Inculca a triunidade de Deus, o Espírito, a mente. Indica que o homem não terá outro espírito ou outra mente a não ser Deus, o bem eterno, e que todos os homens terão uma única e a mesma mente. O princípio divino do primeiro mandamento é a base da ciência do existir, pela qual o homem demonstra a saúde, a santidade e a vida eterna. Um só Deus, infinito, o bem, unifica homens e nações, estabelece a fraternidade dos homens, põe fim às guerras, cumpre o preceito das Escrituras: amarás o teu próximo como a ti mesmo, aniquila a idolatria pagã e a cristã, tudo que está errado nos códigos sociais, civis, criminais, políticos e religiosos. Estabelece a igualdade dos sexos, anula a maldição sobre o homem e não deixa nada que possa pecar, sofrer, ser punido ou destruído.
Vamos agora fazer uma oração silenciosa, cuja regra do manual é que as orações nas reuniões e nas igrejas filiais, não é? Sejam feitas em prol da congregação. Como a gente está fazendo esse modelo de reunião virtual, por extensão, essa oração silenciosa pode incluir toda a humanidade, né? Então vamos fazer uma breve oração silenciosa, seguida depois da oração do Senhor em voz audível. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos então cantar o hino de número 50. Eu vou ler a última estrofe. Derrama sobre todos nós teu bálsamo eficaz. Dissipa nossas vãs tensões e mostra aos nossos corações quão bela é tua paz. Quão bela é tua paz. Vamos ouvir. Senhor e Pai de todos nós, perdoa nosso errar. O amor é a ti servir, de santidade nos cingir, teu nome celebrar, teu nome celebrar. E como simples foi após o grande pregador, nós desejamos, pois, ouvir o teu chamado e te seguir com todo o nosso amor, com todo o nosso amor. Do falso eu o palpitar, destrói com teu frescor, e a mansa voz a ressoar virá por certo apagar da carne o vão furor, da carne o vão furor. Derrama sobre todos nós teu bálsamo eficaz. Dissipa as nossas vãs tensões e mostra aos nossos corações quão bela é tua paz, quão bela é tua paz.
Então, logo termine o período de reclusão social, né, após ser dada a autorização por parte das autoridades, né, a ideia é voltarmos a nos reunir, né, e a gente, então, enquanto isso não ocorre, a gente mantém as reuniões virtuais, né, e vocês querendo nos acompanhar nas redes sociais, você pode procurar como o Grupo Informal da Ciência Cristã em Salvador, ou GICC SSA. Você vai nos encontrar numa página no Facebook, no Instagram, e temos até agora uma página também no Twitter, né? E o e-mail para dúvidas, ou se você também deseja adquirir o livro Ciência e Saúde, a gente tem alguns exemplares para venda, né, de pronta entrega. Você pode aí entrar em contato ou pelas redes sociais, né, que tem os seus comunicadores, ou através do e-mail que eu vou passar agora. Anote aí, grupoinformalsalvador@gmail.com. É bem fácil, né? É tudo junto, sem acento, sem nenhum ponto, né? grupoinformalsalvador@gmail.com. Convidamos a todos para acessar então o site oficial da Ciência Cristã, que tem uma versão agora em português, né? A qual nós somos muito gratos, que é o site www.christianscience.com/pt. Né? Se você tem desejo de outras línguas, ali tem também algumas opções de linguagens, né? Se, por exemplo, se você quer acessar em espanhol, é o mesmo link, né? christianscience.com/es de espanhol, né? Ali você tem o menu de línguas, você pode então escolher a língua que for da sua preferência, né? Então, bora lá acessar o site oficial da Ciência Cristã, que você também tem acesso ao link para o periódico que foi fundado por Mary Bequered, que é o Arauto da Ciência Cristã. Ali você tem artigos muito inspiradores, né? Inclusive também você encontra outras publicações da Sociedade Editora da Ciência Cristã, uma delas que atende uma resposta à pandemia, né? Que você encontra artigos selecionados especialmente para inspirar nossas orações em relação a vencer o medo ao contágio, né? E também agradeço ao site Colaborativo do Brasil, que é o cienciacristã.com, né? Que na parte /música foi onde a gente usou essas músicas que a gente está tocando hoje aqui, né? E também aos solistas que foram protagonistas nessas músicas, né? Aproveito também para fazer a comunicação da Assembleia Anual da Igreja Mãe de 2020, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 8, né? Às 13 horas no horário de Boston, corresponde ao fuso horário às 12 horas aqui no horário de Brasília, né? Essa reunião ela tem a característica de ser, diferentemente das outras, né, ela vai ser exclusivamente virtual, né, com transmissão online, ao vivo, né. O tema para ela é nosso dever para com Deus, para com nossa líder e para com a humanidade. Inclusive, a ideia do grupo informal, a leitura de hoje, foi abordar esses 3 eixos temáticos, começando hoje com o primeiro dever para com Deus, né? Então, a ideia é que nas próximas reuniões a gente dê sequência. Então, a próxima reunião vai tratar provavelmente sobre o nosso dever com a nossa líder, né? Com a igreja, e com a humanidade será depois também o outro, né? E então, nas nossas páginas você encontra, naquele site que eu passei, né, da Oficial da Ciência Cristã, você encontra mais informações sobre a Assembleia Anual, né? Um outro ponto também é que normalmente haviam as traduções simultâneas, né? Mas em função da situação atual mundial, essa tradução simultânea não vai acontecer. A reprise em inglês, que vai ser transmitida, ficará disponível 24 horas depois da transmissão. E as traduções, né, que normalmente é para o português, para o alemão, o espanhol e o francês, ela tem uma previsão de estar disponível para final de junho,
Tá? Isso tudo você pode acompanhar nos sites oficiais. Então, como hoje tinha muitos avisos, vamos encerrar para que não fique muito longo o vídeo, né? Tá bom? O último hino é um hino que nós já cantamos nas reuniões virtuais, mas a mensagem dele encaixava tão propriamente no tema que eu escolhi ele novamente. É o hino 513, né? Cujos versos originais são de autoria de nossa amada líder Mary Becquerete. Eu lerei o poema em inglês. Satisfeito. Para te guiar, só no amor confiarás. Com treva ou luz ao teu redor, a paz terás. Da tirania ou opressão, brotar faz Deus, ideia viva em ação aos filhos seus. Sentido escuro, vai-te já. Deus é amor. A compreensão destruirá hostil temor. O amor te salva e me conduz do ódio ao bem. Saber é força, vida, luz, e tudo é Deus. A terra, enfim, ao despertar, desfruta a paz. A Deus obedecer, amar, nos satisfaz. Vamos ouvir então. Pra te guiar, só no amor confiarás. Com treva ou luz ao teu redor, a paz terás. Da tirania ou opressão, brotar faz Deus. Ideia viva em ação aos filhos seus. Sentido escuro, vai-te já, Deus é amor. A compreensão destruirá hostil temor. O amor te salva e me conduz do ódio ao bem. Saber é força, vida, luz, e tudo é Deus. A terra, enfim, ao despertar, desfruta a paz. A Deus obedecer, amar, nos salvar.